olhar com atenção, a maioria de nós fica aí no meio do caminho, entre crer na doutrina da eleição e crer na soberania do homem, sendo ele mesmo juiz da sua vida. Então, a maioria de nós fica aí no meio, semi-pelagiano. E, se você olhar no meio evangélico, a maioria tenta fugir de todas as implicações da doutrina da eleição. O próprio Sproul lembra que ele era assim no começo, até mesmo no seminário, quando professores ensinavam, e bons professores, ele ainda não gostava dessa doutrina. E ele fala que enquanto ele não se submeteu a um exame cuidadoso de Romanos 9, ele permaneceu chutando e gritando contra a sua vontade, porque ele seguia um lema. O lema dele era este. Ele escreveu para ele mesmo: é seu dever acreditar e ensinar o que a Bíblia ensina, não o que você gostaria que ela ensinasse. Esse era o seu lema. E isso trazia o seu problema de consciência. O seu drama de consciência é que ele sofria porque ele não gostava de Romanos 9, já que falava da doutrina da eleição. Mas diz ele que a força dessa passagem o venceu. E esta se tornou a principal passagem para ele ensinar e defender a doutrina da eleição, que é o assunto que nós vemos hoje. Mas hoje nós vamos ver ainda uma introdução leve de Paulo. Agora, mesmo com a doutrina da eleição ser evidente em Romanos 9, além de tantos outros lugares da Escritura, as pessoas se valem de 3 maneiras para contornar essa doutrina. A primeira delas é ignorar a doutrina da eleição. Simples, as pessoas levam a discussão para outras partes da Escritura, permanecendo longe da eleição, particularmente longe de Romanos 9. Eu lembro de um tempo, muito tempo atrás, quando eu era seminarista, e eu e um presbítero éramos responsáveis por um ponto de pregação. E coube a mim fazer os estudos bíblicos de terça-feira. Então eu estudei expondo Romanos 3, Romanos 15, 16, Romanos 12, e assim por várias semanas. E aquele presbítero, ele nem sempre podia estar no meio de semana, ele ia mais aos domingos. E ele não era como o Sproul disse que ele era também, avesso à doutrina da eleição. Aí um dia eu cheguei, acho que agora o pessoal deve ouvir Romanos 9 também. Quando eu comecei o estudo, o presbítero apareceu numa terça-feira. Acompanhou ali, não falou nada. Chegou no domingo, na reunião que teve reunião de professores de escola dominical, e eu estava na congregação, ele estava na reunião. Ele estava pedindo para sair da igreja, porque eu estava pregando contra o evangelho. Nós ficamos, eu acho que 1h30, eu, ele e outro presbítero conversando, e ele acabou não saindo da igreja. Mas é essa resistência que nós temos, porque nós achamos que nós é que temos o poder nas nossas mãos. Eu que decido a respeito da minha vida, da minha salvação. E com isso, tem lugares da Escritura que a gente vai deixar de lado como numa gaveta trancada, particularmente Romanos 9. Um outro meio que as pessoas usam para contornar essa doutrina é dizer que Paulo não está escrevendo sobre a soberania, sobre a soberana eleição de indivíduos, mas ele está falando de nações, falando de um destino histórico particular, e especificamente falando da nação de Israel. Argumentam que a graça que o apóstolo trata aqui não é a graça salvadora, mas a promessa de vários benefícios terrenos, como, por exemplo, a herança da terra prometida, que até hoje está em disputas com guerras sem fim. Um terceiro grupo, a doutrina da eleição é evitada também pela
presciência de Deus. Pega-se uma verdade para apagar a outra, dizendo que Deus escolhe para a salvação quem ele sabe que vai dizer sim a Cristo, mas rejeita aqueles que ele sabe que vão rejeitar. Tem que estar preparado, né? Por isso que não E adianta Paulo vai tocar nessa doutrina e vai falar de maneira profunda. Mas Paulo e a igreja não era... A igreja que Paulo está escrevendo não era formada só de gentios. Judeus haviam se convertido também. E outros judeus aqui e ali ouviam as pregações. Então, Paulo tem um começo moderado nesse capítulo, porque ele quer que os judeus também o ouçam. E ele inicia o capítulo com uma declaração o mais solene e profunda que ele consegue. Vou pedir ao Samuel aqui que leia para nós o versículo 1 mais uma vez. Tudo que está no gigante, perto do templo, quando as... Tive uma verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, da minha própria consciência. Então, alguns acham que Paulo está fazendo um juramento, mas não é. Ele está fazendo um pronunciamento solene. E o mais solene que ele encontrou era isso, de dizer a verdade. Ele vai tratar de questões problemáticas para os judeus. Eu não sei se os irmãos lembram que no passado, há 1 ou 2 semanas atrás, eu falei para os irmãos procurarem o primeiro sermão de Jesus que foi escrito, e não é o Sermão da Montanha. O primeiro registro do sermão de Jesus, que ele fez em Nazaré. Quem procurou e achou? Mas se vocês leram as leituras que eu marquei hoje, lá está ele, Lucas 4, 16 a 30. Eu mandei cedo as leituras. O que acontece? Depois da tentação de Jesus, ele saiu peregrinando ali pela Judéia e vai ensinando. Mas Lucas narra este sermão. Ele entrou no sábado na sinagoga, como já era costume, ele era um judeu, e levantou-se para ler. Deram a ele o rolo do profeta Isaías. Ele leu os primeiros versículos de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que ele leu. Quando ele fechou o livro, ele sentou, porque eles pregavam sentado, diferente de nós que falamos em pé, e falou, hoje se cumpriu essa escritura. Aí começaram a questionar, como assim ele? Mas ele é filho de José? Aí Jesus vai e cita um provérbio popular, o profeta não tem honra na sua própria terra, ou então médico cura a ti mesmo. E então Jesus ensina uma doutrina. E eu falei para vocês descobrirem qual era a doutrina que ele estava ensinando. Ele usa 2 relatos do Antigo Testamento para ensinar uma doutrina. Está aí em Lucas 4, a partir do versículo 16. Qual é a doutrina que Jesus está falando com esses 2 exemplos aqui que ele usa? Não, ele não está falando dele. Não, isso aí ele já tinha falado. Ele fechou o livro, aí o pessoal começou o questionamento, e ele falou que o profeta não tem honra, não é bem recebido na sua própria terra, ok? Aí ele cita 2 passagens do Antigo Testamento. Na verdade, era a escritura daqueles dias, né? O Novo Testamento não tinha começado.
2 episódios de 2 profetas. Seria a eleição aí? Isso mesmo, Carlos. O presbítero Carlos está falando, seria a eleição. Então ele cita Elias, falando, tinha um monte de viúvas em Israel, nos dias de Elias, mas nenhuma delas foi sustentada nos 3 anos e meio de fome. Deus resolveu sustentar uma viúva, de Sarepta de Sidom, ou seja, da Fenícia, da terra da Jezabel. Ele saiu da presença de Acabe e Jezabel e foi lá para a terra dela sustentar uma viúva e não sustentou nenhuma viúva em Israel. Aí ele cita um outro exemplo, agora não com viúva. É Naamã, né? Isso, de Naamã. Tinha um monte de leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado. O único que foi purificado, Elias purificou o inimigo. Naamã, o general do exército dos sírios. Então veja, Deus resolveu salvar gente que não era do povo de Deus. Ele resolveu e ponto. Ele resolveu curar quem ele quis, ele resolveu sustentar quem ele quis. Essa foi uma pergunta, qual era a doutrina? E o Carlos respondeu. Mas eu fiz outra pergunta. Qual foi a reação do povo quando ouviu isso? Tentaram expulsar da cidade, né? Aliás, levaram no cimo do monte, onde eu estou lendo aqui, levantando, expulsaram da cidade, levaram até o cimo do monte, para de lá com o intuito de precipitar. Mas aí, miraculosamente, sobrenaturalmente, ele escapou. Queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. Jogar ele do precipício. Então, essa aversão à doutrina da eleição, ela é muito antiga. Não é de agora. E mesmo no meio do povo de Deus, acontece resistência. Então, por que Paulo está com toda colocou todo esse vocabulário forte para dizer o que ele vai tratar? Ele vai falar em como Deus levou o evangelho dos judeus para os gentios e colocou os gentios como Israel, porque esse vai ser o assunto desse capítulo. Deus escolheu quem ele quis como seu povo. Só para tirar algumas dúvidas. Por que o preço Olha, do curso só dessa para vez dar é uma diferente do que pinceladinha, já foi? ou como dizem Já foi mais caro. os jovens e adolescentes, só para um spoiler, agora eu pedi aqui, Dona Rosilda, leia o versículo 11 de novo para nós. Não tem a minha parte, que era ao vivo. Então, todo o conteúdo que eu dava ao vivo, para E essa ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, o que Paulo vai tratar é da eleição, que o propósito de Deus quanto à eleição é dele, ele que chama, ele que escolhe, não depende da obra de ninguém, nem prevista, nem existente. Então ele vai falar de algo que toca em todas as pessoas, porque se você olhar à sua volta, praticamente todo mundo que você olha à sua volta defende o livre-arbítrio. Não pensa que o homem é escravo do pecado. Então a eleição é algo absurdo para eles. O que Paulo pretende com isso? Ele quer que os judeus de Roma leiam esta carta, talvez por meio das suas lágrimas, é isso que ele vai falar aqui, logo à frente. Ele não tem raiva dos judeus, não tem hostilidade contra eles. Ele está falando como um cristão que segue e ama a verdade, e a verdade está incorporada em Cristo. Cristo é a verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, o que ele coloca aqui no primeiro versículo? Que a sua consciência testemunha para ele falar a verdade. Não há dolo, não há malícia. Ele está ali falando de boa consciência. E aí ele apresenta uma tristeza que não passa, uma tristeza que perturba o seu coração continuamente. Creu? Leia para nós o versículo 2.
Isso que Paulo coloca. Uma grande tristeza e uma dor que não para, incessante dor no coração. Isso nos lembra um episódio de Jesus no seu ministério terreno, quase no final, ele se aproximando de Jerusalém, se entristeceu com o povo da cidade, que ficou de coração endurecido contra a palavra de Deus. Vamos lá. Seu Antônio, você pode ler para nós? Mateus 23, versículo 37, as palavras de Jesus. Pastor, eu estou sem a Bíblia agora aqui no momento, eu estou só escutando. Presbítero Carlos, lê para nós. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, veja Jesus triste com Jerusalém. Quantas vezes eu estive aqui para proteger vocês, amparar vocês. E olha que faz referência não como uma galinha, mas várias vezes o Antigo Testamento fala de nós amparados pelas asas do Senhor, a sombra de suas asas, nos protegendo. E Jesus está usando uma figura semelhante. Mas eles não quiseram, preferiram matar Jesus. E é isso que vai acontecer pouco depois dessa sua fala. Jesus é conhecido, como apresenta o profeta Isaías, como o homem de dores. Alguém familiarizado com o sofrimento. E Paulo está agindo do mesmo jeito. De maneira semelhante, ele amava os seus compatriotas, se preocupava com o bem-estar deles. Quando não reconheciam a Cristo como Messias, Paulo ficava triste. Uma dor que não parava no coração. E então ele parte não só para falar da sua tristeza, mas ele vai falar de maldição. Maldito. Paulo intensifica a descrição de sua dor num nível sem precedentes. Presbítero Laércio, leia para nós o versículo 3. Eu mesmo desejaria ser amado, separado de Cristo, por amor de Deus, Então, ele ama tanto o seu povo que estaria disposto a perder a salvação, a ser anátema pelos seus irmãos, seus patrícios judeus. Essa palavra que ele usa, anátema, significa que ele prontamente se colocaria debaixo da maldição de Deus. Se entregaria à destruição total e eterna. Se, fazendo isso, o seu povo reconhecesse Cristo. E olha, Paulo usa essa palavra numa outra carta, numa situação diferente. E, na carta aos Gálatas, ele emprega a mesma palavra, anátema, mostrando que qualquer ameaça ao evangelho provocaria nele a ira. Uma ira justa e santa. Dona Rosilda, leia para nós Gálatas 1:8. Você vai vender como criado. Você vai pegar, aprender, como eu disse, que é a forma que nós temos, a forma que nosso treinamento ensina. Tá? Gente, existem mais muitas dúvidas. Você vai ter toda a ajuda, todo o Isso. Eu vou estar sempre aqui. Por que você está falando isso tudo? Gente, eu não vou conseguir. Eu vou comprar um treinamento, eu quero entrar, eu quero ser só aluna. Então, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho que vá além do que nos tenha pregado, seja anátema. Então, ainda que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho, que ele seja maldito, anátema. Ou se um de nós mesmos vier com outro evangelho, que sejamos nós anátema. Então ele considerava, não pense que era uma palavra que ele ia usar
para alguma coisa que não fosse tão séria quanto atacar ou pregar contra o Evangelho da Graça de Cristo. Para a gente ter uma ideia do que é o anátema, na época da conquista de Canaã, Deus colocou os cananeus sob maldição. Proibiu o povo de Israel poupar a vida dos cananeus. Particularmente, a primeira cidade a ser conquistada, quem lembra? Quem lembra a primeira cidade a ser conquistada em Canaã? Jericó, muito bem. Então, particularmente, Jericó foi totalmente condenada. Até os bens foram entregues à destruição absoluta. João Menino? Lê para nós Josué 6,17. Somente viverá Raabe e todos os que estiverem com ela os mensageiros que iriam. Então, só os crentes da cidade foram salvos. O resto, tudo para destruição, e não só eles, mas tudo que houvesse nela. Não podia pegar nada, nem ouro, nem prata, nem animais, coisa alguma. O mesmo foi ordenado a Saul com respeito aos amalequitas. Dona Eneli, leia para nós, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 15, os versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás o homem e a mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esse é o significado da palavra anátema. Uma destruição total e perpétua. Sobre Jericó, Deus chegou a dizer: quem reerguer essa cidade, no momento que lançar os fundamentos, seu filho mais velho vai morrer. Quando ele terminar de reconstruir Jericó, já morreu toda a sua família, porque vai morrer o filho mais novo. E os amalequitas, Deus falou: vou riscar o nome dele para sempre da face da terra, nunca mais vai existir um amalequita. Então é isso. Paulo estava disposto a provar essa maldição, a ser um anátema, pessoalmente, se isso servisse para salvar os seus parentes. Então, é uma expressão de amor que a gente só tem um paralelo em Cristo Jesus, que se tornou maldição em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fala, João. Sim. Sim. Uhum. Não, eu só estava falando o que era para a cidade, mas aconteceu com ele também. Acabou o nome de Acã porque ele foi contra Deus. E era maldito quem desobedecesse a Deus, e foi isso que aconteceu. Mas a destruição de toda a cidade, ou de todo um povo, é para a gente entender o que é anátema, não vai sobrar nada. É a ruína perpétua. Não é por uns dias ou outros, não. Perpétua, acabou-se. E aí Paulo passa a falar de privilégios dos judeus, mas privilégios perdidos. O próprio Paulo, ele faz parte da descendência natural. Ele é de Israel. Vamos voltar aqui. Bárbara, leia para nós o versículo 4 de Romanos 8. É Romanos 9, né, pastor?
Muito bem, eu falei Romanos 8, mas ela leu certo, é Romanos 9. Ainda bem. Então, Paulo mostra isso. Primeiramente, a adoção pertence aos israelitas. Normalmente nós pensamos a adoção sempre com base em Cristo Jesus. Recebemos o espírito da adoção sempre com base no Novo Testamento. Aqueles que são justificados em Cristo são adotados como família de Deus. Se a gente voltar no capítulo anterior, agora sim, capítulo 8. Rebeca, leia para nós no capítulo 8, versículo 15. Pode repetir, travou tudo. Romanos 8, 15. 8:15? Isso. Ok. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, ele está falando dos cristãos que receberam o espírito de adoção e agora podem chamar o Pai assim. No entanto, a ideia de filhos adotivos de Deus, ela remonta ao Antigo Testamento. Israel era o filho adotivo de Deus. Quando José e Maria, com aquela perseguição de Herodes, para matar Jesus ainda menino, com menos de 2 anos, fugiram para o Egito. Quando eles voltaram, depois do fim dessa perseguição de Herodes, foi cumprida a profecia: do Egito chamei o meu filho. Você lê esse cumprimento em Mateus 2, versículo 15. Mas a referência bíblica que faz isso, ela trata da adoção, a referência original fala de adoção. É quando Deus remiu o seu povo da escravidão do Egito, chamando o povo de seu filho. Dona Jane, leia Oséias 11:1, que é onde está essa fala: do Egito chamei o meu filho. 11:1. Então, a profecia que era falando do episódio histórico que já aconteceu com Israel, ela apontava para o Filho de Deus que ia ser chamado do Egito. Mas, primariamente, estava falando de adoção. Os israelitas eram aqueles que tinham sido chamados para desfrutarem dessa adoção. E Paulo está triste deles perderem esse privilégio. Eles tinham perdido esse privilégio. Deles era a adoção, que nós participamos agora. Mas vem deles. A glória também é incluída na lista desses privilégios de Israel. A palavra grega para glória, eu vou falar grego para vocês e vocês vão entender. Doxa. É de onde a gente vem doxologia. Quer dizer, adoração com entendimento. Adoração lógica. Que nós cantamos agora no Inário Novo Cântico, uma delas. O hino número 6. É o que nós cantamos dando glória a Deus. O equivalente de doxa em latim é glória, onde nós temos o Glória Patri, que foi o outro hino que nós cantamos no nosso inário, número 5. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. A glória se refere à majestade sobrenatural de Deus. Sua glória é tão fulgurante que olhos humanos não podem contemplar. Barros, você pode ler no Antigo Testamento, Êxodo 33, de 18 a 23. Só um minuto, pastor.
Êxodo 33, 18 a 23. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecer de quem me compadece. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais: Senhor, eis que um lugar junto a mim e estará sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus falou: ninguém pode ver a minha glória, ver minha face e ficar vivo. Eu vou passar a minha glória aí, mas você só vai ver pelas costas de relance numa fenda. Só que mesmo assim, Deus permitiu que a sua glória habitasse no meio do seu povo. A glória no Antigo Testamento, ela ficava em cima do propiciatório, em cima da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, onde Deus comparecia para falar ao povo e para declarar que aceitava o povo, aceitava o seu sacrifício. Tanto vamos, antes de pedir para alguém ler, quem lembra o que foi dito quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus? Tinha saído a glória do Senhor. Foi-se a glória de Israel. Muito bem, um monte de gente lembra, isso é bom. Rosilda, Paulo Henrique, Carlos e Cabode. Foi-se a glória de Israel, porque foi tomada a Arca de Deus. E em Israel, a glória estava ligada à nuvem, a Shekinah, uma luz resplandecente que manifestava a glória de Deus, que passou a ser reconhecido como fogo consumidor. No nascimento de Jesus, a glória inundou o local onde ele nasceu. Agora vamos pular para o Novo Testamento. Paulo Henrique aqui não leu ainda. Lucas 2, versículo 9. O anjo do Senhor desceu aonde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor dele. Tomado de grande. Então, glória brilhou em volta deles e lá estava o temor. Como João, o apóstolo, se põe no chão, como aconteceu com Ezequiel, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Moisés. E eles aqui ficaram tomados de temor. Essa glória, diz Paulo, pertencia a Israel. Deus manifestou pela primeira vez a sua glória na comunidade que ele formou desses escravos tirados do Egito. Ele colocou a glória. Tanto é que na inauguração do tabernáculo, ninguém conseguiu entrar no tabernáculo. A mesma coisa se deu na inauguração do templo, porque Deus, com aquela nuvem, entrou e tomou conta de todo lugar. Mais ainda, eu tenho 10 minutos, se cair, nós vamos tomar outro link. Israel também recebeu as alianças. Aliança com Adão, renovada com Noé, renovada com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, e renovada mais uma vez com Davi, quando fala do descendente de Davi. A ascendência de Paulo pertence à aliança. A aliança que nós herdamos, ela vem dos judeus, não é uma aliança formada com os gentios. Ela é essa aliança. E os israelitas tinham recebido também a lei. A lei não veio por Hammurabi, veio com Moisés. Não veio da Babilônia, da Fenícia, do Egito, veio de Israel. Devemos a nossa lei aos israelitas.
E ainda, os judeus adoram a Deus. Só que agora, essa adoração, que na minha versão, na maior parte das nossas versões, foi traduzido como culto, não é isso? A eles pertence o culto. Essa palavra não é doxa aqui, mas latreia, da onde vem idolatria, ok? É adoração a ídolo, idolatria. Então, os princípios do culto, a adoração de Deus, que formam a nossa devoção, nasceram em Israel. Você pode ver que boa parte do nosso modo de adorar é mantendo ainda a adoração, só sem mais o sacrifício, porque o mediador agora se encontra conosco espiritualmente, e o Espírito já dentro de nós. Deus entregou a Israel os princípios pelos quais ele deve ser cultuado, adorado e santificado. E as promessas que nós temos começaram com os judeus. Se você olhar, por exemplo, Apocalipse, que aponta algumas coisas do final da igreja e outras coisas do presente, quase todas as figuras se encontram no Antigo Testamento, particularmente Ezequiel, Daniel e nos livros da lei. Se você olhar esse capítulo que Paulo vai tratar de eleição, veja quantas referências que ele vai citar sempre do Antigo Testamento. As promessas que nós temos começaram com os judeus. Muitas vezes, as pessoas cantam firme nas promessas. Um hino bem conhecido, né? Entre os americanos também é conhecido. Mas quantas vezes as pessoas estão firmes nas suas próprias premissas? Eu acho que Deus me prometeu isso. Estou firme na promessa de Deus. Na verdade, ele está achando o que ele quer, e não o que Deus prometeu, que está na sua palavra. As promessas nas quais nós estamos firmes não surgiram na mente de Paulo, nem de João, nem de Pedro, não surgiram no Novo Testamento. As promessas de Deus vieram através de séculos de declarações proféticas, desde o primeiro ou proto-evangelho, quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3, versículo 15. Milhares de promessas saíram de Israel, a partir da raiz de Jessé, e dizem respeito aos israelitas. Todas estas coisas, a adoção, a glória, as alianças, a entrega da lei, o culto a Deus, as promessas de Deus, vieram por meio de parentes de Paulo, o povo de Israel. Mas Paulo fecha falando de Cristo sobre todos. Lembra, ele começou a falar da verdade, ele vai terminar aqui falando da verdade, que é Cristo. O que em primeiro lugar pertence aos judeus, e ele fala isso também, é Jesus. Jesus pertence aos judeus. Ele é um judeu da descendência de Davi. Vamos lá. Samuel, releia o versículo 5 para nós. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, deles é o patriarca, deles descende o Cristo, segundo a carne. Cristo veio da semente de Davi, segundo a carne. Paulo confirma os ancestrais judaicos de Jesus. Só que ele não para aí. Embora tenha esses ancestrais, segundo a carne, ele faz uma das afirmações mais claras e decisivas de que Cristo é Deus. Uma das mais importantes que nós encontramos. Cristo é sobre todas as coisas, ele é sobre todo o universo. Os judeus usavam essa expressão. E eles usavam essa expressão para se referir ao domínio de Deus sobre toda a criação. O que Paulo está dizendo com isso, e que ficava muito claro para o judeu que estivesse lendo, é que Jesus é Deus Altíssimo. Mano, eu sou Cristo muito é sobre burra, todos. velho. E por que isso agora tá com ele tempo esse explica, negócio aqui. Ele é o Falta Deus 4 minutos para acabar. bendito eternamente. Ai, eu sou muito... Ele coloca um aposto aí, o Deus bendito eternamente. Depois que Paulo faz essa exclamação da plena divindade de Cristo,
Então ele ainda exclama: Amém. Essa é a palavra que os judeus usavam para confirmar uma declaração. Quando as pessoas dizem amém, elas estão confirmando a verdade daquilo que elas estão ouvindo. A palavra amém vem de uma palavra hebraica chamada emut. Aliás, amém é hebraico mesmo. E que significa verdade. É o termo que Jesus usava quando iniciava vários dos seus ensinos. Amém, amém. Ou seja, em verdade, como vem nas nossas traduções. Como ele falou, eu coloquei para vocês lerem um exemplo de Jesus falando com Nicodemos. Em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, amém, é o que Jesus diz. Então, Paulo diz esse amém para suas próprias palavras. Como um judeu, ele está declarando que aquilo é verdade. Ele enfatiza a profunda afirmação a respeito da natureza divina de Cristo. Com essa palavra, que todo judeu entende ser uma clara afirmação da verdade. Paulo começou, digo a verdade, não minto. E ele termina, é verdade. Tudo isso que ele falou. Põe uma moldura da verdade nessa declaração, de que ele sofre por ver os seus queridos se perderem, não nega a importância deles, mas eles perdem tudo se não vão a Cristo Jesus. E é disso que ele vai tratar, de como outros receberam essa adoção. Mas a gente volta a falar disso semana que vem. Vamos orar? Deus bendito, adoramos o teu nome, te exaltamos, te damos graças, porque o Senhor nos deu a conhecer, é certo, ó Pai, que nem todas são fáceis de compreender, mas nós cremos e sabemos que é verdade. E hoje nós nos alegramos, porque o Senhor nos adotou do mesmo jeito que o Senhor adotou a Israel. Nos fez teus filhos por meio de Cristo, como eles também, por meio do mediador, do sumo sacerdote. Te damos graças, porque o Senhor se revelou a eles e se revelou a nós. Não nos deixe sucumbirmos, abandonando a tua palavra. Graças te damos, porque o Senhor nos escolheu para sermos a imagem de teu Filho. Que dia a dia cresçamos nesta imagem, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Olha, ainda tem um minuto para falar boa noite. Boa noite a todos. Pastor, desculpa. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão.